Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta de um dos nossos alunos se os padres são ou não obrigados a usar um hábito eclesiástico. Essa pergunta foi feita já há algum tempo e eu a evitei, porque não queria agora causar uma série de conflitos, porque eu sei que a questão é candente. Então eu vou deixar de lado as considerações pastorais e teológicas a respeito desta questão do hábito eclesiástico, né? Ou seja, da batina ou do clergyman. E eu vou esclarecer somente jurídica e historicamente a questão. Vamos deixar as considerações espirituais e pastorais para outro dia, né? Posso gravar até uma outra resposta católica. Mas eu gostaria de ser cirúrgico aqui e esclarecer as coisas. Primeiro, historicamente falando, a questão do hábito eclesiástico sempre foi deixada para uma jurisdição do bispo local. Portanto, era o bispo quem fazia a lei. E, estranhamente, até o Concílio Vaticano II, embora a legislação fosse do bispo local, todos os bispos aplicavam a mesma lei. E havia, na Igreja Católica, uma certa uniformidade, com casos excepcionais, é verdade, como o México, onde o hábito eclesiástico nas ruas era proibido e assim por diante. Mas, de uma forma geral, na Igreja Latina se tinha uma certa uniformidade. Bom, o fato é que, com o Vaticano II, criou-se a impressão, que não está contida em nenhum documento do concílio, que o hábito eclesiástico não era mais necessário. Então, a partir desta realidade, os padres começaram a não usar mais o hábito. Criou-se esta ideia, né, por assim dizer, de que não valia mais a lei universal. Alguns bispos começaram a conceder a possibilidade de se usar o clergyman, já que a batina era obrigatória, e assim as coisas foram caindo por terra. No Código de 1983, o bem-aventurado Papa João Paulo II, então, deixou bem claro que era necessário o uso do hábito eclesiástico. Trata-se do cânon 284. Veja, o cânon diz o seguinte: os clérigos, clérigo para o Código de 83, são as pessoas ordenadas, ou seja, o diácono, o padre e o bispo. Os clérigos usem hábito eclesiástico conveniente, de acordo com as normas dadas pelas conferências dos bispos e com os legítimos costumes locais. Veja só, algumas coisas para esclarecer. Com relação a esse cânon, em primeiro lugar, a tradução. Está dizendo hábito eclesiástico conveniente. Não é correto. O que está no original é decentem habitum ecclesiasticum. A palavra decens, quer dizer decente ao pé da letra em português, poderia ser melhor traduzido como decoroso. Porque a palavra conveniente dá a ideia de que pode não convir. Mas não é essa a ideia que está por trás. O que está por trás é que este hábito seja decoroso, seja digno, né? Decet, quer dizer isso, vem de dokeo em grego e tem a ver com a apresentação, com a palavra glória, com a forma de se colocar em público que seja digna. Portanto, talvez a melhor tradução fosse decoroso. Então, o Papa diz: use um hábito eclesiástico. A palavra eclesiástico aqui já está dando clareza à norma. Hábito quer dizer uma roupa. Essa roupa não é uma roupa civil, não é uma roupa comum, é uma roupa eclesiástica. Isso quer dizer que é um hábito distintivo dos clérigos. Agora, como existem diferenças culturais, diferenças climáticas, então o Papa dá às conferências episcopais a faculdade de legislar sobre isso
dando os detalhes. A norma geral já está clara, é obrigatório. A Conferência Episcopal deve dar os detalhes. E se dá também um outro espaço para costumes locais. Mas existe um aditivo, legítimos. Ou seja, não costumes que não estejam de acordo com a lei. Qual é a lei? A lei é que haja um hábito eclesiástico. Você pode dizer, bom, essa é a interpretação do Padre Paulo. Tudo bem? Então, vamos perguntar para o legislador qual é a interpretação. Já que o Padre Paulo não parece ser autoridade suficiente. O legislador, então, aprovou uma norma para o Brasil, que foi publicada em 1987. Uma pequena nota de rodapé histórica com relação a essa norma do Brasil. Eu ouvi testemunho pessoal de Dom Ivo Loscheider, que então era presidente da CNBB, em que aquilo que havia sido votado pelos bispos do Brasil não foi aprovado pela Santa Sé. Ou seja, isso pode ser constatado também nas atas das assembleias que eram celebradas então em Itaici. Os bispos do Brasil haviam apresentado um texto em que se facultava a possibilidade de o padre usar uma cruz de lapela como sendo hábito eclesiástico. A Santa Sé não aceitou aquilo. Por quê? Porque cruz não é hábito, né? É um pequeno distintivo, sem dúvida alguma, mas não é um hábito eclesiástico. Então, se pediu que se refizesse a norma. O próprio Dom Ivo Loscheider disse, veja, nós não sabíamos que norma colocar, colocamos várias normas, a Santa Sé nunca aceitou, então dissemos, então escrevam vocês a norma. Assim relatou Dom Ivo. E então a Santa Sé deu o encargo a Dom Lucas Moreira Neves, que então era secretário da Congregação para os Bispos. Não era cardeal ainda, era arcebispo secretário. E Dom Lucas, um santo homem de Deus, escreveu a norma que está aqui. A norma é bem intencionada, porém ela é confusa na sua linguagem. Ela diz o seguinte: usem os clérigos um traje eclesiástico digno e simples. Até aí está repetindo aquilo que o cânon disse, né? É um traje eclesiástico. Acrescentou o fato de que seja simples, ou seja, não somente seja decoroso, digno, mas seja simples. E aí vem a confusão, vírgula, de preferência o clergyman ou batina. Aqui a palavra de preferência nos coloca diante de uma pergunta. O que quer dizer preferir? Então, que outro hábito eclesiástico? Vamos ficar nas normas interpretativas que se usam para interpretar textos legislativos. Eu tenho que ficar nas palavras, no sentido comum das palavras. Um traje que seja eclesiástico e que não seja clergyman ou batina. Vocês conhecem algum? Bom, talvez o hábito religioso, não é? Ou seja, então eu devo preferir o clergyman ou a batina ao hábito religioso? Porque uma coisa é a batina do padre diocesano, outra coisa é o hábito religioso. Ou seja, o único traje eclesiástico que não é clergyman ou batina que eu conheço é o hábito religioso. Mas não é isso, não parece ser isso que a norma está dizendo. Ou seja, não me parece que Dom Lucas Moreira Neves, que era um dominicano, esteja dizendo para os dominicanos que eles deveriam preferir usar a batina do diocesano a usar o hábito dominicano. Não creio, né? Não me parece congruente. Então, ficamos nesta nebulosa. Foi então que a Congregação para o Clero, em 1994, resolveu o problema. No dia 31 de janeiro de 94, foi publicado o Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros. E nesse diretório tem um número 66 sobre a obrigação do hábito eclesiástico. Este número 66 coloca aqui todas as razões pelas quais o padre deve usar um hábito eclesiástico. E ele conclui
dizendo o seguinte, vou só para a conclusão, já que aqui trata-se de normas, não é? Ele dá explicações pastorais, teológicas, espirituais de por que é que o padre deve usar. O texto é longo, mas eu vou direto ao assunto. Pela sua incoerência com o espírito de tal disciplina, as praxes contrárias não se podem considerar legítimas e devem ser removidas pela autoridade eclesiástica competente. E aí, o diretório usa um pleonasmo horrível, mas ele diz assim, salvas exceções completamente excepcionais, né? O não uso do hábito eclesiástico por parte do clérigo pode manifestar a sua consciência débil de sua identidade de pastor inteiramente dedicado ao serviço da igreja. Então, você deixa de usar o hábito em exceções excepcionais, né? Ou seja, o negócio assim tem que ser algo... O normal é você usar o hábito. E se você não usa o hábito, você parece que tem uma débil consciência da sua identidade de padre. Quando essa norma chegou aqui no Brasil, eu, que tinha também recentemente chegado ao Brasil, depois dos meus estudos em Roma, participei de um congresso de canonistas. E nesse congresso de canonistas as pessoas ficaram preocupadíssimas, né? Com essa norma, mas e agora? O que é que nós vamos fazer, etc. E logo começou essa interpretação de que a norma não valia para o Brasil, porque o que valia para o Brasil era aquilo que tinha sido aprovado pela Santa Sé. Ou seja, que a gente pode preferir ou não. Que isto que está aqui, dizer que o padre tem que usar um hábito eclesiástico, né, que tem que ser decoroso, o que é que significa, segundo as normas da Conferência Episcopal e os legítimos costumes locais? Olha o que o diretório diz. Isso significa que tal hábito, quando não é o talar, ou seja, quando não é o hábito que vai até os calcanhares, como a batina, deve ser diverso da maneira de vestir dos leigos. Então ele está explicitando, está dizendo com toda clareza que tem que ser uma roupa diferente. Bom, então as coisas ficaram confusas. Se começou aqui no Brasil a interpretar e dizer que essa norma não vale, não é para nós, não vale, não é para nós. E então, nota histórica de rodapé, o bispo de Nova Friburgo, né? Então bispo de Nova Friburgo, escreveu para Santa Sé perguntando, mas é verdade que não vale para nós? Né? O Dom Cifuentes fez essa pergunta e então veio a resposta da Santa Sé, não somente para essa pergunta específica dele, mas válida para o mundo inteiro. Uma nota explicativa do dia 22 de outubro de 94, ou seja, do mesmo ano em que foi publicado o diretório, que depois foi publicado no Comunicaciones em 1995. Né? Mas, em todos os casos, a nota explicativa a respeito do valor vinculante do artigo 66 do Diretório para Ministério e Vida dos Presbíteros, ou seja, como é ou não é obrigatório o uso do hábito eclesiástico? Nós estamos nesse lenga-lenga aqui, não é? Como vale ou não vale? A lei vale ou não vale? Então, o Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, com autoridade e aprovação do Papa, vai esclarecer essa confusão. Então ele diz o seguinte, que esse diretório está permeado de um profundo espírito pastoral. Porém, muitas das suas normas não têm um caráter apenas exortativo, mas são juridicamente vinculantes. Entendeu? Então, é uma coisa que vincula juridicamente. Número 2. Isso quer dizer que este diretório é um decreto executório que obriga
os que estão sujeitos às próprias leis. Então, ele está obrigando. E o número 66 é obrigatório também porque o próprio diretório colocou essa norma do hábito eclesiástico dentro de um capítulo geral com o título de A Obediência. Então, é evidente, você tem lá um capítulo, A Obediência, aí tem as várias coisas, de repente, o hábito eclesiástico. Bom, é evidente que o que ele está dizendo é que você tem que obedecer. Essa é a ideia. Bom, com relação à questão específica, a resposta da Pontifícia Comissão diz o seguinte, no número 5, letra A. O artigo 66 recorda, até mesmo com notas de rodapé, os recentes ensinamentos do magistério pontifício. De fato, são 5 notas de rodapé, com várias citações em cada uma delas, recordando que os papas, João Paulo II, Paulo VI, Congregação para os Bispos, Congregação para a Educação Católica, etc., todos eles insistiram durante vários anos que os padres têm que usar um hábito eclesiástico. Uma insistência para ouvidos moucos. Eu me lembro claramente que o Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil em 1980 e fez as ordenações sacerdotais no Maracanã, na homilia dele, estava lá, claramente, uma exortação a que os padres usassem um hábito eclesiástico, aqui no Brasil. Então, não venham dizer que, não é para nós. O próprio Papa já estava dizendo. Pois bem, voltemos ao texto normativo, que diz assim. Então, com referências aos recentes ensinamentos do Magistério Pontifício a esse respeito, seu fundamento doutrinário e as razões pastorais do uso do hábito eclesiástico. Então, assim, está tudo aqui fundamentado, tem a razão doutrinal, tem a razão pastoral, tem tudo. Ou seja, o Papa a Congregação para o Clero está motivando os padres. Letra B. O artigo 66 determina de forma mais concreta o modo de execução de tal lei universal sobre o uso do hábito eclesiástico, ou seja, quando não é o talar, deve ser diverso da maneira de vestir dos leigos e conforme a dignidade e a sacralidade do ministério. Aí, o texto lá diz qual é a competência das conferências episcopais. Não é abolir o hábito. As conferências episcopais fazem o quê? O feitio e a cor devem ser estabelecidos pela Conferência dos Bispos, sempre em harmonia com as disposições do direito universal. Então, a Conferência Episcopal vai dizer qual é o feitio para aquele hábito. Por exemplo, a Conferência Episcopal Italiana disse que o clergyman deve ser ou preto, ou azul marinho, ou cinza chumbo, cinza escuro. Ponto. Essas são as cores. No Brasil, a nossa legislação ficou sem essas especificações, mas isso quer dizer então que, por enquanto, não há cor vinculante, por enquanto. Mas deveria se fazer o feitio, essas coisas, a cor. Bom, letra C. O artigo 66 solicita com afirmação categórica a observância e a reta aplicação da disciplina sobre o hábito eclesiástico, dizendo assim, pela sua incoerência com o espírito de tal disciplina, as praxes contrárias não podem ser consideradas legítimas, quer dizer, está fora da lei. E devem ser removidas pela autoridade competente. Quem é a autoridade eclesiástica competente? No caso aqui, os bispos, é que deveriam exortar os seus padres a usar o hábito eclesiástico. É evidente que, à luz desses esclarecimentos aprovados pela suprema autoridade que promulgou o Código de Direito Canônico, devem ser interpretados em caso de dúvida. Olha aí o Brasil. Olha só, aqui está respondendo o nosso problema específico, a nossa dúvida atroz, o que quer dizer
esse tal de preferir o clérigma e a batina, né? Em caso de dúvida, devem ser interpretados até mesmo os decretos gerais emanados pelas conferências episcopais como legislação complementar da lei universal sancionada no cânon 284. Então, veja só. O que está dizendo? Está dizendo que o diretório de 94 é a referência para você interpretar os decretos gerais das conferências. Então, isso que está dito aqui para o Brasil, que foi aprovado pela Santa Sé em 87, se está nebuloso, vamos para o decreto, né, geral executório, que é o Diretório para a Vida dos Presbíteros, publicado pela Santa Sé em 94, e lá está esclarecida a dúvida. Não é? Vou ler outra vez. Que é evidente que é à luz destes esclarecimentos aprovados pela própria Suprema Autoridade, para quem não entendeu, a Suprema Autoridade aqui é o Papa, tá? Aprovados pela Suprema Autoridade que promulgou o Código de Direito Canônico, ou seja, é o legislador, é a mente do legislador. O que é que João Paulo II queria quando ele colocou um cânon 284 dizendo usem um hábito eclesiástico decoroso? Não é? O que ele queria dizer está lá no Diretório para a Vida dos Presbíteros. E ele mesmo aprovou a publicação do Diretório para a Vida dos Presbíteros. Em conformidade com os requisitos do cânon 32, essas disposições do diretório obrigam todos, né, exceto os diáconos permanentes, que têm uma exceção no cânon 288. Né? Então, os bispos diocesanos são a autoridade competente para solicitar a obediência. E as conferências episcopais têm que ajudar os bispos para realizar esse seu dever. Então, é essa a lei da igreja. Você vai dizer, mas padre, fulano, beltrano, ciclano não estão de acordo. Veja, eu não estou aqui para ser uma unanimidade. Eu não pretendo ser uma unanimidade. Eu só pretendo esclarecer. Quem não cumpre essa norma está na desobediência? Acho que está respondido. Está na desobediência. Ah, mas é um bispo. Meu irmão, eu não tenho nada contra as pessoas, eu não sou juiz, eu não estou aqui para dizer absolutamente nada. O que nós não podemos é manter agora no Brasil um silêncio sepulcral por causa daqueles que não obedecem. Eu sou obrigado agora a calar e não dizer o que está na norma claríssima, insistente. A Santa Sé publica uma coisa em 83, não ficou claro. Outra em 87, não ficou claro. Aí depois uma outra em 94, outra no final de 94. Mas até quando vai esse negócio? O que é que o Papa... Qual é a parte da palavra hábito eclesiástico que as pessoas não entendem? Né? Qual é o problema? Mas eu não estou de acordo. Gente, a obediência serve quando a gente não está de acordo. Eu nunca ouvi falar de você exigir obediência de uma pessoa, mas para ela obedecer ela tem que estar convencida. Não. Porque senão que obediência? Né? Eu não preciso exigir que a pessoa esteja convencida. Você obedece, não está de acordo, mas obedece. Porque se não fosse assim, a coisa não se chamaria obediência, seria convencimento. Então, o Papa estaria aí argumentando, convencendo as pessoas. Aí, quem sabe, se ele convencesse alguém, a gente seguiria. Mas não é isso. É obediência. Não vou fazer disso aqui agora um cavalo de batalha, não estou condenando ninguém ao inferno, nada disso. As pessoas que não seguem essas normas irão ter as suas justificativas e se apresentar na sua consciência, né, se essas justificativas têm fundamento ou não. O fato é que eu acho que eu tenho o direito de obedecer isso aqui. E tenho o direito de pedir aos meus irmãos padres, vamos obedecer. Deus abençoe. Obrigado.